Olá, boa noite a todos, a todas. Depois de um retiro sabático, desde o final de janeiro, onde nós tivemos aqui bastante atividade no Instituto Pleiades, com 2 eventos internacionais. Então a gente deu uma parada para fazer umas reflexões também. Então, a ideia é dar continuidade todas as quartas-feiras, a partir das 21 horas, onde a gente traz um tema. Esses temas são que surgem intuitivamente, que chamam a minha atenção, e eu gosto de partilhar, com vocês, e também funciona como um gancho, para reflexões individuais, porque a informação vem de fora, mas ela não tem poder, Ela funciona mais como um gatilho, um catalisador, e a partir da nossa reflexão, da nossa meditação, que a ideia se engrandece e permite a transformação da nossa consciência, a um estado evolutivo maior, Então nós teremos a palestra. No final, se vocês tiverem perguntas, a gente vai abrir um espaço para perguntas, para alguma dúvida, alguma coisa, e depois nós faremos a meditação MAP, Movimento Ascensional Planetário, que é uma forma de uma prática espiritual, muito importante, que a gente já tem feito há vários anos. Estou aqui dando um alôzinho para o pessoal que está chegando agora. Muito bem. O tema de hoje, ele é uma reflexão, para que cada um de nós possamos refletir e meditar a respeito. É sobre o algoritmo cósmico que rege a vida humana, Então, procurando ser didático, eu fui pesquisar a etimologia da palavra etimologia e também da palavra algoritmo. O nome algoritmo vem de um persa chamado Muhammad Algoritmo, aproximadamente algoritmo, que é, segundo a definição do dicionário, como uma sequência de instruções bem definidas para resolver problemas de matemática, resolver cálculos, equações e executar tarefas. E nós estamos bem habituados nos tempos modernos da internet, da inteligência artificial, das redes sociais, que tudo é feito através dos famosos algoritmos, Na política, você identifica as suas preferências políticas se você estiver usando algoritmos, as suas preferências de compras, de literatura, de saúde, de tudo, você está sendo mapeado, usando esses algoritmos nas redes sociais, na internet de uma maneira geral, no site de notícias, etc. Geralmente a gente não associa que na natureza cósmica, tudo é o cosmos, relembrando, que cosmos vem do grego antigo, significa ordem na unidade, Então, à medida que a gente
vai para refletir, além um pouco da nossa visão materialista, tridimensional, muito focada no nível físico, né, da matéria, do corpo físico, etc. Quando a gente vai expandindo a nossa consciência e o nosso olhar crítico, a gente vai percebendo por nós mesmos que nós somos seres cósmicos, né? Observe, eu vou procurar ser didático, a gente pode fazer esse processo de baixo para cima ou de cima para baixo, mas ele é mais prático de compreender, levando a partir do que a gente conhece bem, que é da parte de baixo. Então, como a maioria de vocês são terapeutas e têm conhecimento sobre os corpos sutis, sobre a nossa alma, então nós temos 4 corpos inferiores, como é chamado na literatura espiritualista, né? Quais são esses 4 corpos interiores? O corpo físico, que é o nosso corpo material, atômico, que é um microcosmos do planeta Terra, né? O nosso corpo físico, durante o processo de gestação e além dele, a partir do nascimento, a gente vai condensando os átomos físicos que fazem parte da Mãe Terra. Quer dizer, nosso corpo, é por isso que se diz, do pó viestes, do pó da terra, ao pó retornarás. Então, a próxima camada dos 4 corpos é o chamado corpo etérico, que vem do éter, da energia, né? Que tem vários nomes. Corpo etérico, duplo etérico, corpo vital, corpo de energia vital. Então, esse corpo etérico, que é uma cor azul celeste, um azul claro, que a gente pode sentir facilmente fazendo uma aproximação com as mãos, você sente um campo, uma energia entre as suas mãos, né? Então, este corpo é, como o próprio nome diz, o corpo que dá vida às células físicas. Esse corpo é um corpo etérico, como o próprio nome diz, e ele é formado a partir da atmosfera do planeta Terra. A gente mostra isso com mais detalhes no curso de frequência de luz, né, da terapia frequência de luz. Então, nós já temos aí, no nosso corpo, no segundo corpo, uma parte mais visível do cosmos, né, que é a atmosfera do nosso planeta, da Mãe Gaia. O próximo corpo, nessa escalada, né, vibracional, um oitavo acima, é o chamado corpo emocional ou corpo astral. O próprio nome astral se refere aos astros, né? Aos astros do sistema solar, quer dizer, que incidem a sua vibração sobre a Mãe Terra, sobre nós, né? Então, as frequências e as energias mais aumentadas, mais ativas, são as próprias energias do Sol, né, que nos dá vida ao planeta, a todos os reinos na Terra, principalmente o reino vegetal, animal e humano. A influência da Lua, né, que tem um aspecto muito importante a nível emocional sobre o ser humano e sobre os ciclos da natureza, do crescimento da natureza, tanto dos reinos vegetais como animais e com a vida humana. Então você vê que o crescimento de um embrião no útero da mãe, ele segue um algoritmo cósmico, né, natural, de crescimento evolutivo,
muito bem organizado, né, como estudado na medicina. E também ele sofre influência, principalmente do planeta regente, o planeta que recebe a irradiação das 13 constelações zodiacais. E esse planeta regente, ele funciona como um algoritmo também, porque ele vai entrar em ressonância de forma mais contundente com as frequências daquela constelação zodiacal, né? Nós estamos entrando agora na era de Aquários. Merece destaque no nosso algoritmo a influência do Saturno, do planeta Saturno, que gera os setênios, né? Que forma um processo evolutivo muito marcado, né, na nossa vida e na nossa personalidade, né? Então, os 7 anos, 14 anos, 21, 28, 35, sucessivamente. Outra coisa que é da maior importância para a psique humana e para a própria personalidade e caráter humano é a data do seu nascimento, né? Porque nós, como bebês, embriões, no útero da nossa mãe, a gente vivia no elemento água, principalmente o elemento água, do líquido amniótico, e também recebendo a energia vital, que é pouco estudado no mundo ocidental, mas é mais conhecida no mundo oriental, que é a questão do Tantien ou do Hara, que é uma bola de energia vital que fica em volta do umbigo, dentro do nosso intestino. E o bebê está recebendo essa carga de energia cósmica, né, dentro do útero materno, junto com o líquido amniótico. Então, quando a gente nasce, e aí é o fruto do estudo da astrologia, então quando a gente sai do útero materno e a gente faz a primeira respiração, sai do elemento água e entra no elemento ar, né? Então, a primeira respiração é como se chama de uma sopa quântica, né, de partículas subatômicas que nós respiramos naquele preciso momento da primeira respiração, na hora e no local que nós estamos, onde a gente recebe um eflúvio energético que condensa as energias de todas as constelações zodiacais, dos astros do sistema solar, da posição do Sol, da posição da Lua e da posição da Terra, onde nós estamos chegando, né? Então, quando você percebe essa sua realidade, né? Essa realidade baseada num algoritmo, esse algoritmo não é humano, é um algoritmo cósmico, né? Você começa a transcender a sua pequenez, a sua limitação mental apenas do mundo material, né? Normalmente dominado pelo ego, e você começa a ter uma visão maior da sua potencialidade, não como um ser humano físico, não é apenas isso, mas como uma alma que traz no seu inconsciente, né, que você acessa enquanto dorme, uma história mental
de muitas e muitas encarnações. Então, quando você analisa esse algoritmo da sua vida, cerca de 70% a 80% da nossa psique, do nosso caráter, do nosso comportamento, da nossa personalidade, da nossa persona, da nossa máscara, ela é trazida, né, inconscientemente de outras encarnações, das suas experiências de muitas e muitas encarnações neste planeta. Além disso, evidentemente, a gente tem uma contribuição física, né, que é a biogenética, né, que a gente traz da nossa família, que não é tão grande assim, não dá 10%, como se hoje já se identifica na própria medicina, né, e tem aquele livro famoso do Bruce Lipton, né, A Biologia da Crença, que mostra que a nossa biologia, a nossa genética, as nossas moléculas, as nossas células, elas funcionam de acordo com a sua personalidade, com a sua crença, com a sua psique. Evidentemente, existe a influência da comunidade, da sociedade, dos seus relacionamentos sociais, que são outros componentes dessa concepção humana que nós chamamos de minha vida, né? Quando a gente analisa a postura, né, do ser humano ocidental, ele é prejudicado pela questão religiosa, que eu acabo sempre falando nesse assunto, né? Como eu falei, as crenças ela têm um grande poder sobre a nossa concepção de vida, sobre a nossa psique. O mundo ocidental ele foi dominado pelo pensamento judaico-cristão, né, como chamado na Bíblia sagrada, que não tem muito de sagrado, que domina as religiões ocidentais, o monoteísmo. Então, no monoteísmo, existe um problema muito sério que as pessoas não percebem, que a concepção de Deus, ela é monoteísta, ela é panteísta, no sentido, não panteísta, ela é transcendente. O que significa o transcendente? Significa, como o próprio nome diz, que ela transcende a humanidade, ela está acima da humanidade, ela está acima da natureza, acima dos reinos vegetais, acima da própria Mãe Terra. Então, quando você vê em Gênesis o Deus Javé, né, o Deus dos judeus, ele fala que o homem é como se fosse o senhor da terra, que a terra é para ser dominada, a terra é para ser explorada, né? Então, essa visão transcendente, ela contrapõe a visão oriental do Deus, do panteísmo, que o Deus é transcendente e imanente. Então, o que significa o Deus imanente? Essa percepção ela é natural dos povos originários, dos povos nativos, né? Onde a natureza é irmã. E a gente consegue perceber essa irmandade, essa cooperação, esta simbiose entre o reino humano e o reino vegetal, né? A nossa respiração, você veja bem, né? Que a gente faz várias respirações por minuto do prana, da energia vital da Terra, né? E essa energia vital, principalmente o oxigênio, ele é originário do reino vegetal, principalmente, né? Também dos oceanos. Então, as árvores, elas, durante o dia, elas captam a luz solar, como vocês sabem, né? Através da fotossíntese,
que é um processo cósmico e alimenta toda a humanidade e os outros animais também, é claro, através do oxigênio. E o ser humano retém o oxigênio quando a gente inspira, solta o gás carbônico, retorna também o oxigênio que o nosso organismo não precisa. E à noite o gás carbônico, o dióxido de carbono, funciona como um alimento para o reino vegetal. Então fica muito claro esse processo de simbiose entre os reinos, né? E são todos processos cósmicos, baseados numa matemática perfeita, né? Que se você vai estudar isso em mais detalhes, você vê o sincronismo que existe entre tudo na natureza, né? Quando a gente analisa os aspectos cósmicos da vida humana neste planeta, que também é muito conhecido, são os princípios herméticos, né, da divindade do Hermes Trismegistus, né? Então você vê essa questão também cósmica, né? O primeiro, que o mundo é mental, quer dizer, o mundo é uma mente, é uma consciência, né? É o chamado princípio do mentalismo, né? O segundo princípio é o princípio da correspondência, que é definido como está em cima é embaixo e vice-versa. Que o microcosmos está no macrocosmo e o macrocosmo está no microcosmo, né? Então você vê aí também o algoritmo natural que permeia a vida cósmica, né? Isso hoje na ciência moderna foi chamado de lei holográfica, teoria holográfica, que quer dizer a mesma coisa, apenas um nome novo para um conhecimento antigo. O terceiro é a lei do gênero, né? Nós temos dois gêneros, o masculino e o feminino. Então você vê no próprio cerebral humano, os hemisférios, nós temos um hemisfério intelectual masculino e o feminino, intuitivo. A lei da polaridade, né? Tudo nós temos dois polos, a Terra tem os dois polos, polo norte e polo sul. Da mesma forma, o ser humano, a gente tem essas duas polaridades, né? Tem a lei do ritmo. O ritmo demonstra, mais uma vez, o aspecto da natureza, do sincronismo da natureza, do algoritmo, que tudo no estudo dos algoritmos existe uma sequência lógica, né? A lei da ação e reação, onde tudo causa um efeito e o efeito tem uma causa que precede, né? Que é o mesmo princípio que ocorre nos algoritmos. Então, à medida que a gente vai expandindo a nossa percepção, a nossa nível de consciência, a gente expande esses algoritmos, né, para além da matéria e começa a adentrar novos níveis de percepção, de discernimento, para que você tome decisões, faça escolhas dentro da perspectiva da alma, que ela é um privilégio estar encarnado, mas pela própria lei da matéria, decaimento energético, né, do fundamento da matéria, da destruição da matéria, a lei da sinergia, a gente precisa transcender essa visão materialista, né, que é cooptada
aprisionada pelos algoritmos modernos do consumismo, da moda, da sua chamada economia da atenção, né? Onde os influenciadores digitais, eles capturam a sua atenção e, em função da sua atenção, que tem um valor enorme, eles monetizam as suas redes, né? Redes sociais e etc. E ganham muito dinheiro com isso aí, né? Então, à medida que a gente vai expandindo nosso envelope mental, vamos chamar assim, você vai se voltando cada vez mais para fazer escolhas, né, dentro do seu livre-arbítrio, que atendam à sua alma, à necessidade de crescimento a nível da alma, da expansão da consciência. Muito bem. Vamos agora fazer um pequeno momento, se alguém tiver alguma pergunta sobre este tema, e depois a gente faz a nossa meditação MAP, Movimento Ascensional Planetário. Então, se alguém tiver alguma pergunta, use o chat, por favor. Muito bem. Enquanto não tem nenhuma pergunta, eu vou começar a explicar sobre a questão do MAP. Tem uma pergunta aqui da Ana Thomas. Olá, Ana, tudo bom, querida? A Ana mora nos Estados Unidos. Pergunta é essa: é verdade que este é o ano da colheita? Ana, todo ano é ano de colheita, né? Tudo tem um momento de plantar, um momento de colher e um momento de crescer. Este ano, e esta data em particular hoje, dia 24 de julho, ela é uma data muito importante, porque amanhã é o dia 25 de julho pelo calendário gregoriano, é o chamado Dia Fora do Tempo. Porque, de acordo com a tradição dos maias, do calendário maia, do calendário da paz, o início do ano começa com o chamado a ascensão heliacro de Sírius. Então, o heliacro significa o seguinte: é quando um planeta ou uma estrela, no caso Sírius, ela, antes do Sol amanhecer no leste, nosso Sol, Hélios, né, chama de heliacro, o heliacal. Então, enquanto está escuro e o Sol ainda não aparece na linha do horizonte, a estrela aparece. Então, Sírius, a estrela Sírius, que é a maior estrela visível da Terra, embora ela não seja tão grande assim, mas é a mais visível, devido à proximidade, ela surge no dia 26 de julho, pelo calendário gregoriano. E aí era muito famoso nessa época dos antigos egípcios, porque ela traz o movimento da inundação do rio Nilo e do plantio, né? Do plantio às margens do Nilo invadidas pelas águas, como influência do Helácleo de Sírius. Veja que coisa interessante isso, né? Uma estrela tão longe influenciar de forma síncrona uma inundação no rio Nilo, né? E da mesma forma acontecia com os maias, do outro lado do planeta, também seguindo o início de Sírius como o início do calendário maia. Então, o calendário verdadeiro, ele é baseado em 13 meses
de 28 dias, 4 ciclos da Lua, que dá um total de 364 dias. Só que o nosso sistema solar faz uma translação, uma revolução, nome correto, né, em astronomia, em torno do Sol de 365 dias. Então, o 364 então, ficou um dia, chamado Dia do Perdão, né, onde você se perdoa, purifica a sua alma. Então, é assim, né? Todo dia, toda hora, abrem-se portais e a gente deve ver esse momento como um momento de plantio para uma colheita futura, como também uma colheita do que nós plantamos no passado. Essa é a minha visão. Tem uma outra pergunta aqui, Edu, como fica da Neuza? Tudo bem, Neuza? Edu, como fica a situação do espírito que nasceu em um parto cesáreo em relação ao seu signo? Normalmente, dentro das leis da natureza, o parto deveria ser natural, que é um momento de sincronização, né, entre a concepção na hora da relação sexual e o nascimento, né? Então, de certa forma, a alma ela vem com uma programação para nascer num determinado momento para receber aquela primeira respiração. Então, esse seria o natural. Algumas vezes, por uma questão de saúde do risco, faz a cesárea, está tudo certo, né? O problema que tem, principalmente no Brasil, isso não acontece em tantos outros países, é que virou uma moda fazer parto cesariana em função da agenda do médico ou em função da agenda dos pais, né? Então, existe aí uma perturbação energética que não é recomendável. O ideal seria ter o parto natural, na data normal, né? A menos que haja, como eu já falei, uma emergência, alguma coisa de questão de saúde, tanto da mãe como da criança. Então, Rosiane, tudo bem, né? Nasceu de parto por recomendação médica, então está tudo certo, né? O importante que a gente deve perceber é evitar os extremismos, né? Procurar seguir os ritmos da natureza, mas algumas vezes existem os desvios, existem as relações que não são totalmente de acordo com a natureza, né? Então, existe hoje uma tecnologia e a gente deve usar o bom senso e usá-las de forma adequada, né? Muito bem. Tem alguns cumprimentos aqui. Muito bem, mais alguma pergunta? Então vamos começar a nossa meditação. Tocar o sininho aqui para relembrar. Relembrando aos novos participantes, né,
o MAP, Movimento Ascensional Planetário, eu costumo dizer que é um presente da hierarquia espiritual, chamado Grande Fraternidade Branca, que, aproveitando o momento cósmico planetário da entrada da Terra no sistema do cinturão de Fóton de Alcione nas Pleiades e recebendo a energia da constelação zodiacal de Aquários, que traz durante os próximos 2.000 anos, né, do ano 2000 a 4.000 do calendário gregoriano, a partir de 2012 pelo calendário maia, traz uma nova vibração onde a humanidade é esperada pela hierarquia que ela saia do regime de escravidão, vamos dizer assim, de expiação em provas, onde é como se fosse uma vida no inferno, porque se você olha a quantidade dos milhões de pessoas passando fome a nível planetário, você vê as guerras, a morte de crianças e todo tipo de violência, a gente não vive numa situação normal, né? Apesar de sermos uma humanidade. Então, como o livro Apocalipse é o livro de João, o último livro do Novo Testamento cristão, ele fala que haverá uma nova era, uma era de transição, e depois, chamada no Espiritismo de regeneração, que é o nome correto, e depois uma era de ascensão. Então, de forma simplificada, né, resumida, a era que nós estamos agora, que deve durar aí mais umas 3 gerações, mais uns 200, 300 anos, é uma era de sofrimento, vamos dizer assim, de guerras, Depois tem uma era de provas, que é a era de regeneração, onde as pessoas, quando eu falo pessoas, na realidade estou me referindo às almas, né, vão ter a oportunidade de fazer uma escolha se vão continuar nesse planeta, no planeta Terra, num novo estado de consciência, de unidade, de ascensionados, né? E quem não conseguir chegar nesse processo de ascensão, ele vai ser retirado lá pelo final do ano 3600, por aí, é retorno de Nibiru. Essas almas vão ser atraídas, né, para a baixa vibração de Nibiru e vão deixar a Terra. E aqui ficará uma nova humanidade, como diz o João no final do livro Apocalipse. Eu vejo no futuro uma nova Terra e uma nova humanidade, né? Nós já passamos, né, por um processo semelhante a esse no passado, de forma inversa, que é muito bem estudado no Espiritismo, que é a questão dos exilados de Capela, né? Onde uma raça veio aterrissar aqui, processo semelhante a esse. Muito bem. Então, existe uma condição cósmica vibracional muito favorável e a gente hoje, a humanidade, ela percebe uma presença, entre aspas, de seres de luz trazendo novos conhecimentos, novas tecnologias, novas terapias. Então a gente fala hoje de sirianos, pleiadianos, arcturianos, avatares, né? Seres despertos, consciência cósmica, quinta dimensão, já ficou uma coisa banal, pelo menos para
os buscadores espirituais que estão querendo compreender melhor a sua vida e a vida neste planeta, né, que é uma vida cósmica. Então, desde 2006 e com outros canais até, nós recebemos a terapia de frequência de luz dos pleiadianos, que é uma terapia que muitos de vocês conhecem. E, posteriormente, com a ajuda dos sirianos, foi liberado que qualquer pessoa, independente de iniciação, de algum ritual, qualquer coisa, ele apenas invocasse essas consciências, que antigamente eram chamados de anjos, né? Seres de luz, para ajudar nos seus processos de acordo com a sua intenção, de acordo com o seu livre-arbítrio. É muito complexo do ponto de vista cognitivo, intelectual, compreender o que eu vou falar, né? Nós vivemos dentro de uma bolha mental cósmica debaixo do manto do nosso sistema solar, do nosso Sol. Então, o campo do Sol, o campo energético do Sol, o espectro eletromagnético do Sol, ele vai até os confins do sistema solar, na altura do planeta Plutão. E nós somos o terceiro planeta a partir do Sol. Então, nós estamos dentro desse holograma cósmico, né, conectado por frequência, por sintonia vibracional. É por isso que existe o conceito de egrégora, né? As pessoas estão conectadas por pensamentos comuns, egrégoras de qualquer tipo, religiosa, política, futebol, etc. Esportes, né? Então é por isso que o Mestre Jesus disse assim: quando 2 ou mais estiverem reunidos em meu nome, aí eu estarei, né? Isto é um fato verdadeiro. Eu tive a oportunidade nas minhas experiências de vida de comprovar isso, né? Que quando você faz uma invocação com fé, ela realmente acontece automaticamente. É porque você sintoniza, pense assim, pense simples. Quando você quer sintonizar uma estação de rádio, transmissora ou uma televisão, qualquer coisa, você pega o seu radinho, o seu dial e coloca naquela frequência. E você vai entrar em ressonância harmônica, magnética, com aquela estação transmissora. Então é o mesmo princípio que Jesus falou. Quando você, hoje, na alta vibração, há 200 anos atrás isso não era possível. Porque a vibração do planeta e da humanidade, cosmicamente falando, é muito baixa. Então ficava difícil para os seres de luz que estão numa dimensão de unidade, de espiritualidade elevada, de amorosidade, de compaixão, etc., eles não conseguiam fazer o acoplamento magnético com aquela pessoa bem intencionada. É por isso que, durante a era de Aquários, que nós estamos começando, foi mudado o avatar, que antes, na era de Peixe, era o Mestre Jesus, trazendo a energia do amor, da compaixão, e agora, melhor adequado às condições vibracionais irradiadas pela constelação de Aquários, é o Mestre Saint Germain, que é um grande que canaliza a energia
violeta da transmutação. Então, é uma energia que ajuda as pessoas a transmutarem seus ódios, medo, inveja, essas coisas, vibrações negativas, né? Chamadas de emoções negativas. E assim fica mais fácil sintonizar a frequência através da intenção pura e verdadeira de qualquer pessoa. Então, os pleiadianos que trabalham na parte energética de harmonização do chakra e dos corpos sutis, além da ajuda dos Cherokees no plano astral, harmonizando os nossos traumas de planos astrais, planos de outras encarnações, ou desta encarnação, e agora com os sirianos fazendo uma limpeza de traumas que ficam armazenados no cerebelo, que é parte da nossa memória do cérebro reptiliano, para limpar os medos que a gente carrega. Porque à medida que a gente quer expandir a consciência, a gente precisa elevar a nossa vibração áurica, da nossa alma, do nosso campo áurico. E se você carrega medos e traumas, etc., você não consegue, mesmo que seja muito bem intencionado. Então, a função dos sirianos é essa, é de liberar esses traumas, esses implantes, chips que a gente possa ter, acordos que a gente pode ter feito no passado, num outro nível de consciência, né? Então, de forma prática, como é que a gente faz essa invocação? Através de mantras, né? Que a gente faz antes de dormir. Então, eu vou pedir agora para você ficar numa posição confortável, seja sentado ou deitado. Faça esse ritual, né, todas as noites antes de dormir, porque enquanto você dorme, os seres de luz vão estar trabalhando no seu campo áurico, com você desdobrado, quer dizer, com a sua aura no plano astral, né? É isso que acontece naturalmente quando a gente dorme, a gente desdobra, né? Faça algumas respirações lentas e profundas para acalmar a mente, que nós estávamos muito numa conversa intelectual, né? Respirando, segurando um pouquinho, soltando. Feche os olhos. Nós vamos recitar a grande invocação, que é uma prece universal da Grande Fraternidade Branca. Você pode fazer essa prece, como também faça suas preces pessoais antes de dormir. Toda prece é positivo, ajuda a elevar a nossa vibração, a nossa fé. A grande invocação, do ponto de luz na mente de Deus. Flua a luz às mentes humanas. Que a luz desça à terra. Do ponto de amor no coração de Deus. Flua amor aos corações humanos. Que as energias divinas retornem à terra. Do centro da vontade de Deus é conhecido. E o propósito, todas as pequenas vontades humanas. O propósito que os mestres ascensos conhecem e a que servem. Do centro a que chamamos raça humana, cumpra-se o plano de amor e luz, que se vê do portal por onde entra o mal. Que a luz, o amor e o poder estabeleçam o plano divino na Terra. Vamos agora invocar os seres de luz, os pleiadianos com o mantra Aloha, 3 vezes. Aloha, Aloha,
Aloha. Os Cherokees, Akita Mani Io, 3 vezes. Akita Mani Io. Akita Mani Io. Akita Mani Io. Sirianos, Ia Iuma, 3 vezes. Ia Iuma, Ia Iuma, Ia Iuma. E então você coloca a sua intenção naquilo que você deseja que seja importante dentro da sua perspectiva do nível da alma, o que você deseja que seja cuidado, ajudado. Nós vamos ficar aqui mais uns 10 minutos, ancorando essa plataforma. E tenha você uma boa noite e amanhã ele estará... essa live fica gravada neste canal do Instagram e amanhã a gente disponibiliza também no meu YouTube, Eduardo Chianca. Tenham todos uma boa meditação, uma boa noite. E fique aí uns 10 minutinhos ancorando essa vibração nesta egrégora. Gratidão.